As distrações atrapalham a caminhada. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Esse versículo aqui, ele diz muito bem que existe alguma coisa que nos atrapalha. E também o pecado, que pode impedir a nossa corrida, que tem um início e tem um fim. Nós estamos numa caminhada, estamos numa proposta que Deus estabeleceu em nosso coração. E aqui essa palavra, ela separa algo que atrapalha e o pecado. Então nós costumamos, inclusive, ao ler a Bíblia, entender o que é um pecado. É muito fácil. Oramos para que o Senhor nos livre do pecado, do engano, mas existem coisas que estão no nosso caminho que começam a impedir a nossa caminhada, a impedir o destino. São tantas ofertas, são tantas distrações, são tantas oportunidades que são criadas diante de nós que fazem com que a gente dê uma paradinha para observar. Como uma flor, como uma paisagem. A gente está no caminho, uma paisagem chama a atenção da gente, a gente se sente até tentado, vou parar e tirar uma foto. Que paisagem linda! Não teve pecado nenhum. Aí, nessa paradinha e olhar, mas ela nos atrapalhou. É um exemplo assim de como pequenos detalhes, pequenas situações que surgem todos os dias diante de nós começam a nos atrapalhar. E eu diria que é uma grande quantidade de impedimentos que atrapalham um casamento. Por exemplo, novela atrapalha um casamento. A pessoa começa a tirar o foco de dentro da sua casa e começa a se prender em uma história fictícia, uma história de traição, uma história de imundície, que está ali todo dia e muitas vezes ele está com um problema dentro de casa, às vezes parecido, e fica assistindo a vida dos outros ali, esquece de tomar uma posição na sua vida ali. Bom, lembrando disso, dessa distração, eu queria ler também em 1 Samuel capítulo 17, verso 39b, onde fala de algo em que pode nos impedir de continuar a nossa vitória, ou seja, continuar a nossa caminhada. Eu quero falar de uma oferta, de um homem que ofertou algo para alguém, para que ele pudesse enfrentar os problemas que estavam diante dele. E era uma oferta generosa, era algo que tinha sentido no que ele ia fazer. Não tinha nada de errado naquele presente, naquela oferta. Aqui nós vemos Saul, depois de ouvir as explicações de Davi, como ele era capaz de enfrentar os problemas que o rei não conseguia enfrentar. Ele conta a história que nós já sabemos, olha, meu rei, meu senhor, eu já tive problemas parecidos como esse. Eu já tive problemas de ao pastorear as ovelhas de meu pai. Não tinha ninguém assistindo ali, não tinha ninguém vendo ali o que eu fazia. Somente Deus. Chegava um urso, chegava um leão, pegava ali uma das ovelhas, levava, eu ia atrás, tirava da boca deles e matava cada um deles. E assim será com esse homem que tem afrontado o exército do Senhor. É isso que Davi fala para Saul. E aí Saul prontamente fala assim, olha, eu sei que Deus está contigo. Está aqui minha armadura, a armadura de um rei, veste ali. Eu não vejo nenhum problema na armadura do rei, né? Não vejo que ela não tinha nenhum defeito. Não tinha nenhuma falha, era perfeita, bonita. Só que ela não servia nem para o próprio rei. Não dava segurança para o próprio rei enfrentar o Golias. Mas quando ele veste a armadura, ele sente que a armadura atrapalha ele. Ele sente que a armadura é um impedimento para que ele alcance os objetivos do Senhor. Eu estou aqui apenas colocando essa armadura como uma ilustração de que boas intenções, boas ofertas, muitas vezes não são pecados, mas podem impedir a nossa caminhada até Cristo. Aqui a gente percebe, se Davi usasse essa armadura, ele seria uma presa fácil para o gigante. A palavra diz que ele não conseguia se mexer. Quem dirá tirar uma funda? Ele seria uma presa fácil para o gigante. Então, certamente, em vez de ajudar, iria atrapalhar. E ele teve esse entendimento. Não. Se o Senhor não me guardar,
Pode ser a maior armadura do mundo, pode ser a maior proteção do mundo, não terá efeito. Mas se o Senhor me guarda, nada me atingirá. Então, se a gente confia no Senhor, se a gente continua focado nele, não haverá problemas que possam impedir a nossa chegada. Não haverá. Mas quando damos lugar a distrações, a ofertas generosas como essa, a oferta não tinha, você observa em nenhum momento se vê algo pecaminoso aqui nessa armadura. Não tem. Ela foi feita para proteger a pessoa de uma batalha. Mas Davi experimenta e verifica, não é possível usar isso aqui. Isso vai me atrapalhar. Isso vai me atrapalhar em batalhar aquilo que o Senhor me colocou. Não é esse o momento. Essa caminhada, ela vai ter um fim. Você tem que chegar. Você tem que chegar até o final. Amém? Amém. E como há tantas distrações que elas se tornaram Deus para muitas pessoas. Aonde nós formos, por exemplo, o celular, você está lendo uma mensagem, alguém que está pedindo ajuda, às vezes pedindo oração, você está lendo a Bíblia ali no celular, você está cantando louvor no celular, e aparece mensagens de outro lugar, te chamando a atenção, distraindo, tirando o seu foco. Hoje eu diria que as distrações são como se fosse, olha, trabalho é bênção de Deus, ser próspero é bênção de Deus, você conquistar um grande emprego é bênção de Deus, mas jamais eles podem estar à frente daquilo que é do Senhor. Amém. Serão o quê? Serão a idolatria. Você colocar o resultado na frente daquilo que Deus prometeu que é o de melhor para nós. Nós não podemos primeiro conquistar para depois ir para Deus. Não, primeiro eu tenho que me preparar, estar pronto para me ofertar a Deus. Nós não temos valor nenhum se a gente pensa dessa forma. Deus tem todas as coisas que Ele quer. Ele fez o homem do nada, fez para que nós o adorássemos, e muitos recusam reconhecer o estado pelo qual nós fomos criados, que é adorar ao Senhor. E quando eu olho aqui, vejo que Davi poderia ter mudado sua história se tivesse aceitado aquela oferta, mas ele não fez. E eu quero continuar lendo aqui em Hebreus, no verso 2 do capítulo 12, que fala como evitar que impedimentos surjam diante de nós. Eles podem até surgir, pode até aparecer como aparecem. Eu falo até que vocês não estão imunes. E aqui fala como nós podemos evitar essa distração. Para onde a gente está com o nosso olho focado? A palavra diz aqui, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, o modelo, estava proposto para ele vir nessa terra, pregar o evangelho, ensinar aos discípulos, para que, da mesma forma, continuasse a jornada dele, que era ir por todos os lugares, batizando, evangelizando, ensinando, compartilhando as boas novas, para cada pessoa em todos os lugares. Jesus, ele estava proposto para ele morrer na cruz. E ele não desviou o olhar da cruz. Ele não tirou o olhar da cruz. Ele quando estava, a última vez que estava a caminho de Jerusalém, disse, estou indo para ser entregue nas mãos dos principais de Jerusalém. Aí ele disse, o que aconteceria com ele? E ele não tirou os olhos da cruz. Ele não, a dor, o sofrimento, ele daria o lugar para um pecador que não merecia, o que estariam ali, inclusive daqueles que não mereciam, estava ali acusando, concordando com as mentiras que eram ditas a respeito dele. Mas ele cumpriu aquilo que João disse. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele está focado na proposta que Deus deu para ele, o Pai deu para ele, que era ir para a cruz. E indo para a cruz, ele tirar o pecado de toda a humanidade. Mas a gente sabe que nem toda a humanidade vai aceitar. A gente sabe que nem todos vão aceitar. Muitos estão se distraindo pela caminhada, muitos estão tirando os olhos de Cristo. Mesmo dizendo, eu estou no caminho, eu sigo o caminho, mas com
com o decorrer do tempo, começam a se distrair pelas ofertas que surgem diante, ou seja, muito dinheiro, prostituição, drogas, algo que querem realizar na sua vida, mas chegará-se o tempo em que isso não terá mais valor. Ele vai olhar para trás, talvez olhar e dizer, perdi tanto tempo, de que adiantou tudo que fiz, se não vou levar nada, nada comigo, não terei lembrança de nada, nada chegará comigo, chegarei só. Aí vim nu e não tem jeito, nu vai voltar. Veio do pó e para o pó vai voltar. Não tem jeito, não vai ser diferente com ninguém. Ninguém vai ficar aqui para ver o resultado dos demais. Todos irão perecer, todos irão morrer. E é claro, todos irão ressuscitar. Um para a salvação, outro para a condenação eterna. Quero ler também em Hebreus 2:1. A verdade que nos liberta. A palavra de Deus. Amém. Começa dizendo o seguinte: por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Prestar atenção na palavra, prestar atenção naquilo que está proposto diante de nós, e saber que qualquer tipo de oferta que surge diante de nós, se não tiver interesse para nós, se não for de valor nenhum para nós, se não agregar nada para nós, continuemos marchando. Continuemos a nossa caminhada proposta pelo Senhor para que a gente chegue até o final. Somente a verdade, somente o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, é que vai nos manter no caminho. Então, Amém. fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades. Vão surgir, queridos. As muitas ofertas que estão sendo criadas são ferramentas usadas pelo inimigo que usam homens, usam mulheres para criar distrações, para que o povo deixe de focar na verdade para focar na mentira. Deixe de focar na vida para focar na morte. Essa é a proposta. E com isso, desviar da proposta de Deus e não chegar até o final. E a solução é olhar para Jesus e não se desviar do que a palavra nos diz, do que ela nos informa. Amém? Amém. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, por me trazer em segurança e paz, encontrar um povo muito amado, um povo que Deus colocou em nosso caminho, e com certeza muitos ainda conhecerão a vida de vocês e se alegrarão pelo que vocês são. É a tua glória, Amém. Deus. Amém. Seja assim, Pai, eu Senhor. agradeço, meu Senhor, mais uma vez, Senhor. E não me canso, Senhor, de ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, Senhor. Sim. Obrigado, Deus, por guardar, Deus, o nosso coração. Nos manter, Senhor, livres, Senhor, de ofertas, meu Pai, que nos afastam da presença do Senhor. Sim. Pai, não é dinheiro, não é fama, Senhor. Não é nenhuma oferta, meu Pai, temporária, que não vai nos tirar, Senhor, daquilo que é eterno, É Senhor. verdade. Nós acreditamos, ó Deus, que estamos aqui, Senhor, para cumprir um propósito que o Senhor nos colocou, Senhor. E queremos, ó Deus, caminhar, Senhor. Mesmo que as dificuldades possam surgir, Senhor. Sabendo, Deus, que o Senhor não nos colocará, Deus, um peso maior do que a gente possa suportar. Amém. Uma dificuldade, Senhor, elevada ao ponto de que possa ser insuportável para nós. O Senhor mesmo diz que nos ajudará nos momentos difíceis, nas decisões difíceis. E assim, Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Nos mantém firmes, ó Senhor, com os pés firmes, ó Deus, Sim. no caminho certo. Nos ajude, Senhor, a desviar, meu Pai, das aparências enganosas Sim. e das ofertas, meu Pai, que possam impedir a nossa caminhada. Sim, Deus. Pai Santo e querido Deus, obrigado, Deus, por essa tarde maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo clima. Obrigado, Deus, pelo frio, pela geada, Deus, Sim. por tudo aquilo que o Senhor derrama sobre a terra, Deus. Sim. Eu sei, Deus, que o Senhor faz, meu Pai, o melhor para os teus filhos, ó Deus. Sim. E acreditamos, ó Deus, que tudo coopera, Senhor. Coopera, Senhor, para o bem daqueles que te amam, Senhor. Verdade. Agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Jesus.